Olá, bom dia para você, boa terça-feira, finalzinho do mês, dia 28 de junho. E o título da meditação de hoje é O Remédio Divino. O texto de Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz: Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? O texto ele continua dizendo: Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Olha que quanta informação importante dentro da primeira linha do verso. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Fique com essa parte inicial do verso de Hebreus 2, verso 3, e daqui a pouco você vai entender por que eu estou pedindo para não sair da sua mente essa primeira parte. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Bom, vamos lá. O texto que eu irei ler agora está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 129 e 130. Diz assim: Quando as pessoas não se acham sob o domínio da palavra e do Espírito de Deus, são cativas de Satanás e não sabemos a que ponto ele pode levá-las no pecado. O patriarca Jacó contemplou aqueles que encontram prazer na iniquidade. Viu qual seria o resultado de associação com eles e pelo Espírito exclamou: que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento. Gênesis capítulo 49, versículo 6. Ele ergue o sinal de perigo para advertir toda pessoa contra essas associações. O apóstolo Paulo ecoa a advertência: não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Efésios capítulo 5, versículo 11. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, ele diz: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. A pessoa é enganada quando confia em métodos mundanos e de invenção humana, em vez de pôr a confiança no Senhor Deus de Israel. O ser humano pode encontrar um guia melhor do que o Senhor Jesus? Veja, olha que importante essa pergunta. Assim como eu pedi para você guardar aquela primeira parte do verso, guarde também essa parte do meio da meditação. A perguntinha, ela é ao ponto. O ser humano pode encontrar um guia melhor do que o Senhor Jesus? Responda essa pergunta. Será que eu e você podemos encontrar um guia melhor do que Jesus? Melhor conselheiro na dúvida ou na provação? Melhor defesa no perigo? Pôr de lado a sabedoria de Deus pela sabedoria humana é um engano que destrói a alma. Se quiserem ver o que a humanidade fará quando rejeitar a influência da graça de Deus, olha aquela cena na sala do julgamento, quando a turba enfurecida, liderada pelos sacerdotes e anciãos judeus, clamavam pela vida do Filho de Deus. Vejam o sofredor divino ao lado de Barrabás e Pilatos perguntando qual deles deveria soltar. O ronco brado, avolumado por centenas de vozes inspiradas por Satanás, foi qual? Fora com este, solte-nos Barrabás. Lucas capítulo 23, versículo 18. E quando Pilatos perguntou o que deveria ser feito com Jesus, o que eles bradaram? Crucifique, crucifica-o. Lucas 23, 21. A natureza humana de então é a natureza humana de agora. Sendo desprezado o remédio divino que haveria salvado e exaltado a natureza humana, vive ainda no coração humano o mesmo espírito. Não podemos confiar em sua guia e, ao mesmo tempo, confiar nossa lealdade para com Cristo. Não há como eu confiar na minha guia e, ao mesmo tempo, ser leal a Deus. Não tem como. São coisas antagônicas. Ou eu confio 100% em Deus, ou eu confio em mim. Bom, repetindo, a citação, o texto que eu acabei de ler, está em Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 129 e 130. E agora nós vamos para aquela costumeira, perguntinha aí para reflexão. Como distinguir aqueles que possuem o Espírito de Cristo daqueles que não têm? A
Bíblia é muito clara, né? Ela diz que se não falar desta maneira, como diz a palavra de Deus, jamais verão o alvorecer, jamais verão a alva, jamais verão a luz do dia. A única segurança que nós temos, repito, a única segurança que nós temos é a palavra de Deus. E olha que interessante, lembra que eu pedi para você gravar essa perguntinha aqui? Essa perguntinha que é retórica, né? O ser humano pode confiar o ser humano pode encontrar um guia melhor do que o Senhor Jesus? Em outras palavras, um guia melhor do que a palavra de Deus? Ontem, segunda-feira, eu dei um pulo em Joinville com a família, com a minha esposa, com as crianças. E eu gosto de aproveitar o tempo, principalmente quando está dirigindo e tudo mais, para assistir alguma coisa, né? E estava ouvindo um médico, um especialista, um médico muito bem requisitado, um grande profissional. E me chamou a atenção que era um vídeo, eu não havia assistido esse vídeo, apareceu assim no YouTube, ele falando sobre a carne de porco. Eu falei, bom, curioso, fui ver o que ele tinha, qual que era a opinião dele, né? Se ela tinha alguma influência bíblica. E, não muito para minha surpresa, já esperava um pouco isso, ele falou o que diz a ciência, né, sobre a carne de porco. Que não se deve chamar de carne de porco, mas sim carne suína. O porco é aquele que há 25 anos atrás, mais ou menos, era criado apenas no chiqueiro, no sítio, na fazenda, nas chácaras. Era dado lavagem para ele comer, e hoje não, hoje é carne suína. Ele é criado no ambiente refrigerado, na ração, super limpo. Antes se abatia um porco com 300 quilos, hoje se abate com mais ou menos 90 quilos, ou seja, é uma carne menos gordurosa, mais sadia, mais barata, enfim. Deu algumas sugestões, né? Intercalar carne de porco com carne de frango, com carne de gado, mas ela tinha muitas proteínas, enfim, aquela história, né? Deu alguns conselhos, né, também para fritar ela bem, assá-la bem, para que não haja perigo ali de, caso permaneça alguma bactéria, né, alguma coisa seja prejudicial à saúde. Pois é. Aí eu e você temos que fazer uma decisão nessa hora. Eu fico com o assim diz o Senhor ou assim diz o doutor? A palavra de Deus é muito clara e Deus diz na sua palavra, eu abomino a carne de porco. Quem come a carne de porco. Pode ser uma surpresa para você, mas isso é o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos orar para que Deus nos dê sempre a direção correta? Querido Pai, nos ajude, Senhor, nesse mundo de escolhas, conhecermos e escolhermos sempre a Tua palavra. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para você. Que Deus te abençoe.